Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E mais uma vez atravessamos o oceano e vamos aqui ao nosso Brasil, esse país de medicina, esse país do samba, esse país de vida, esse país magia que nos traz tanta coisa boa e bonita. E vamos falar, claro está, de espiritualidade e plantas de poder. E desta vez trago-vos Joe Bauer, eu espero estar a dizer bem o nome. Ele é o criador da comunidade e do canal Iluminadamente. É terapeuta, trabalha há mais de 15 anos com plantas de poder e hoje vamos aqui aprofundar bem fundo todos estes temas sobre o que são as plantas de poder, o que é espiritualidade e como é que nos podemos desenvolver através destas medicinas tão próprias. Bem-vindo, Joel. Obrigado, Vanessa. Obrigado a você, a todo mundo que estiver ouvindo, né, que estiver aí assistindo, enfim, o podcast. Muito honrado, muito feliz com a oportunidade de conversar contigo e com o pessoal aí que acompanha esse trabalho também. Espero poder contribuir de alguma forma dentro dessa jornada. E sim, falou certinho, é Joe mesmo, Joe Bauer. Que ótimo, que ótimo. Sabes, eu sinto-me muito abençoada por este podcast, porque me dá assim a oportunidade não só de trazer estas vozes para tanta gente, mas efetivamente de ter esta proximidade com pessoas que eu admiro muito, né? E admiro o teu trabalho no Iluminadamente, que foi onde eu te conheci pela primeira vez no YouTube, com o teu canal, que eu comecei a seguir e que me identifiquei logo de imediato na tua forma de explanar, de expor, tão humana, genuína e crua. E a partir daí fui-te seguindo, fui vendo. E claro, quando surgiu aqui a oportunidade de explorar este tema, eu tinha que te convidar, como é óbvio, tinha que te trazer para aqui. Olha, tens 15 anos de experiência com plantas de medicina. Como é que aconteceu aqui esta aproximação na tua vida? Essa aproximação, ela aconteceu dentro do ponto de vista do ego, de uma forma completamente aleatória, né? E aí acredito que existiam outros planos na alma que o ego não acompanhava, mas na época, a verdade é que eu era muito jovem, tinha 18 anos, estava namorando com uma moça cuja família era uma família ayahuasqueira, né? Então, uma família que já tinha ido para o Acre, já tinha consagrado a medicina com os próprios indígenas e estava consagrando já dentro de um ambiente urbano. E na época, os sogros, né, os pais dessa namorada falaram: "Olha, se você quiser namorar a minha filha, você tem que conhecer a minha igreja." E, bom, até então tudo bem, né? Eu falei: "Ah, tá bom, vamos lá conhecer a igreja deles." Eles falaram: "Ah, a igreja, o culto é no domingo. Você tem que tomar um chá e meditar." E na minha ignorância, tomar um chá e meditar era, sei lá, vou tomar um chá de camomila, um chá sei lá, de alguma plantinha inofensiva e vou sentar a meditar, né? E a verdade é que eu fui sem saber o que era, até porque acho que a espiritualidade foi muito sábia, porque se eu soubesse o que era, eu não teria ido, né? Eu era muito careta, muito fechado, muito reservado, assim. Então, tanto é que a minha primeira reação quando eu senti o efeito foi: "Nossa, me drogaram, o que que a minha mãe vai pensar de mim?", sabe? Então foi algo assim bem disruptivo para a época, mas a verdade é que eu fui assim, entrei por um relacionamento, que era a condição da família da namorada que eu conhecesse a igreja deles, né? E conheci, no final das contas acabei gostando, fiquei, e bom, tô até hoje, Com a né, nesse namorada caminho. também. Com a Não, a namorada. namorada não. A namorada, eu acho que ela tinha essa função só de me levar para esse caminho e eu levar ela para o mundo artístico, porque houve uma troca muito interessante. Ela foi para o caminho artístico que eu trilhava e eu fui para o caminho de espiritualidade que ela trilhava. Então a gente trocou, assim, meio que inverteu Uau. os papéis, foi. Mas não, durou bem pouco tempo, inclusive. Só o necessário para te Só o colocar. necessário.
E depois nunca mais saíste daí. Foste evoluindo, não é? É, desde então, né, na verdade, a minha primeira experiência foi, acho que a experiência mais incrível da vida. A segunda foi a pior da vida, e eu estava decidido a nunca mais ir. Me convenceram aí uma terceira, fui a terceira e tô até hoje, né? Mas já tive épocas, né? Então, teve momentos em que eu tomei medicina 3, 4 vezes por semana, né? Vivia mais no empírico, né? Mais no espiritual do que no material. E já teve época que eu fiquei dentro desses 15, 2 sem consagrar, 2 anos sem tomar a medicina propriamente dito, não distante dela, mas sem consagrar ela efetivamente, né? Acho que são fases, tem a ver com maturidade, com busca, com necessidade, enfim. É, mas são 15 anos já dentro de uma jornada bem, bem intensa e bem bonita. E dentro dessa jornada tu fazes uma coisa que para mim é super interessante, aliás, por isso é que eu te procurei também pessoalmente para termos uma sessão, são estas sessões de integração, não é? Da toma da ayahuasca. Quando é que tu começaste a iniciar-te nessas Eu- terapias mais individuais? sim, sim. Eu comecei a integração na época em que nem se falava de integração, na verdade, né? Então, começou muito com a própria orientação da medicina. Eu me lembro que desde a minha primeira consagração, eu tenho um privilégio muito grande de que, na grande imensa maioria das vezes, eu sou levado para um lugar que é quase como uma sala de aula, e eu acho que eu devo ser um aluno bem repetente, inclusive. Então, mas é quase que uma sala de aula, e lá eu vou recebendo muitas instruções, sabe? Muitas, muitas instruções mesmo. Sempre me senti muito abençoado por ter esse privilégio. E uma das instruções muito claras que eu sempre tive desde o começo era que a grande sacada, o grande efeito da medicina não é quando você está sob o efeito dela, é depois, quando o efeito passa. É você ter a capacidade de transformar insight em ação. Então eu Hum, me lembro que desde o começo eu anotava as minhas cerimônias, eu desenhava depois sobre aquilo que eu via, sabe? Eu tentava conversar com alguém que tivesse mais bagagem, instrução do que eu sobre aquilo para entender o símbolo, né? O simbolismo que tinha dentro daquele conteúdo que eu acessava. Então acho que foi uma transição muito natural de eu entrar para esse caminho, dado as próprias orientações da medicina e a minha busca daquele momento. Mas em um determinado momento, mais precisamente, estou falando de 2014, em 2014, eu tive um período da minha vida que a gente chama dentro de algumas linhas de a noite escura da alma, né? hum, Então foi um processo muito difícil, um processo em que eu vivi muitos traumas e muitas dificuldades num curto período de tempo, né? Então eu tive a moto roubada, trabalho, uma super desilusão na questão profissional, é, minha mãe falecendo de câncer a 4.000 quilômetros de distância e eu sem dinheiro hum. de poder chegar até ela, a minha esposa grávida da nossa primeira filha e cheio de dívidas. Então eu estava num momento assim muito conturbado. E um momento, inclusive, que quando eu acessava a força da medicina, era uma voz muito agressiva falando comigo, me julgando, me colocando para baixo, né? E ao mesmo tempo uma voz em paralelo que dava um leve direcionamento, mas um direcionamento muito assertivo, que era, olha, você agora precisa olhar para dentro, mas sem a medicina especificamente. Está na hora de você botar em prática tudo que tu já aprendeu, e para isso você vai ter que buscar formas, literalmente formas, né? Metodologias. E aí foi quando eu comecei essa busca por terapias, né, na parte comportamental, e iniciei por conta própria muitos estudos, fui autodidata em algumas linhas de estudo, porque na época, primeiro, não tinha dinheiro, e segundo, não tinha a quantidade de acesso que se tem hoje em dia, né? Hum. Então, foi um momento, assim, muito importante em que eu mergulhei com muita disciplina nos estudos por conta própria. O que eu consegui achar de conteúdo. Então, eu lembro que eu estudei muito Anthony Robbins, estudei muito.
os livros do budismo, Uhum. me apeguei muito em filosofias como Rosa Cruz, né, o Amor, Rosa Cruz, enfim. O que eu conseguia ter de acesso, eu fui buscando, e depois, conforme eu fui conseguindo, eu fui fazendo formações, e aí entrei em várias formações. A, a alcunha de integração psicodélica mesmo, ela vem em 2019, quando eu encontrei um instituto no Brasil chamado Instituto Faneros, que estava divulgando um trabalho, e dentro desse trabalho eles estavam oferecendo um curso para profissionais da saúde mental, que era saúde mental e psicodélicos, né? Hum. E dentro do saúde mental e psicodélicos, existe uma aba, uma linha de estudos bem interessante sobre integração psicodélica, já trazendo muitos dados, muita informação concisa, né, completa, aliás, com muitos dados científicos e tudo mais. E aí foi quando então eu comecei a estudar de uma forma mais direcionada e muito surpreso de saber que existia, inclusive, esses conteúdos que ajudavam a pessoa a transformar aquilo que acessava em cerimônia em comportamento no dia a dia. E aí foi assim que eu cheguei na integração, desde 2020, executando ela com este nome, né? Mas já trabalhando com a parte terapêutica mais ativamente desde 2015 e profissionalmente mesmo em 2016 em diante. E tu tocaste aí num ponto muito interessante, que é, chegou a altura, né, recebeste mesmo essa indicação de precisavas de forma, precisavas de metodologia, precisavas de colocar em prática. E foste à procura disso. O que é que tu tens a dizer sobre aquelas pessoas que consagram a medicina, mas sem fazerem um trabalho integrativo? Uhum. Achas que é possível? Ou és da opinião que todos deveriam fazer em algum momento um trabalho de integração psicodélica? Bom, aqui é muito questão de opinião, né? Uhum. Mas vamos lá. É possível a pessoa ter evolução, conseguir se desenvolver, seja mental, emocional, espiritualmente, sem fazer a integração? Sem fazer a integração no ponto de vista método, sim. Mas sem fazer a integração no ponto de vista comportamental, impossível. Por quê? Porque o desenvolvimento implica naturalmente no envolvimento com algo. E para envolver-se, você tem que estar em movimento, tem que ter ação, tem que ter comportamento, sabe? Então, eu sempre digo, inclusive, que dentro de uma visão mais ampla de espiritualidade, você precisa mais do que manifestar o espírito, você tem que espiritualizar a manifestação, sabe? Você tem que espiritualizar a matéria. Então, é, para você de fato conseguir um bom desenvolvimento, a integração ela é fundamental, independente da metodologia de integração. Uhum. Mas integrar no sentido de transformar insight em ação é indiscutível, sabe? Porque senão a gente entra numa área que é extremamente perigosa dentro do caminho com os psicodélicos, independente, né? Ayahuasca, psilocibina ou qualquer outra planta de poder, que essas plantas, esses espíritos da natureza, eles têm um poder incrível e maravilhoso de nos guiar para dentro, uma jornada muito bonita para dentro. Só que quanto mais você utiliza destas medicinas, mais para dentro tu vais. E este mundo interno, que é um mundo espiritual, passivo, é um mundo é, muito sedutor. Uhum. Sabe? Então tu acaba entrando e se perdendo muitas vezes na passividade do conteúdo espiritual. Porque o conteúdo espiritual, ele realmente ele te deixa introspectivo, ele te deixa muito reflexivo, ele te deixa muitas vezes perplexo com aquilo que você acessa e ao mesmo tempo ele te dá uma falsa noção de superioridade e causa no ego uma noção de identidade maior, sabe? Então, por Uhum. exemplo, a pessoa começou a acessar coisas que as outras pessoas não acessam. E se ela não for capaz de ter uma análise mais adequada, se ela não for capaz de traduzir tudo isso em comportamento, ela facilmente cai no vislumbre de que aquilo é o suficiente.
porque ela está se sentindo melhor, porque está acessando algo que os outros não acessam. E aí causa uma superioridade que te afasta da realidade. Então, a integração é a ponte que conecta o espírito e a matéria. E não te deixa perdido dentro deste Uhum. mundo sedutor e maravilhoso, mas também não te deixa completamente materialista, sabe? Simplesmente agindo por agir. Então eu te digo que é a ponte que conecta, inclusive, o próprio propósito de viver, sabe? Porque você entende que aquilo que está se manifestando tem uma origem espiritual, mas ao mesmo tempo aquilo que é espiritual precisa se materializar para de fato ganhar consciência, sabe? Então. É uma questão de opinião, mas Uhum. na minha forma de pensar e agir, a integração ela é essencial. Sem a integração, a pessoa corre muito risco de simplesmente ficar na aleatoriedade e, mais do que isso também, de transferir a responsabilidade da sua vida para terceiros, por exemplo, condicionando para uma planta ou para uma medicina que ela tenha que fazer o trabalho por você próprio, né? Então eu vou tomar ayahuasca para ayahuasca me dizer o que eu tenho que fazer. Cara, mas não é bem por aí, né? Não, não é esse o caminho, né? Ela pode te dar um convite, mas é você que tem que fazer essa prática, né? Então a integração é onde a luz começa a se manifestar mais precisamente. É tão importante trazer essa visão, sabes? Porque. E depois, além de ser também uma questão, é óbvio que é uma questão de opinião, mas eu concordo a 100% com a tua. Hum, Acho que também será uma questão de pessoa para pessoa, não é? Eu, por exemplo, hum, demorei sempre muito tempo até ter uma segunda e uma terceira. Estou a falar de tempo, o meu intervalo tem sido 2 anos. Portanto, eu noto que necessito desse tempo para integrar, para agir, para. Às vezes passam-se meses e eu. Então era isto que. Ok, então agora eu entendo. E demoro muito tempo e tenho muita dificuldade, se calhar também porque tive uma vez uma sessão contigo, mas depois não tive mais e não fiz mais sessões. Demoro mais tempo a integrar, demoro mais tempo a sentir-me. Ok, agora já consegui integrar, não me sinto segura. Enquanto eu não integrar tudo, sabes, também é uma questão de controle. É uma falsa questão de controle, não é? Uma pessoa, ok, só quando eu integrar tudo é que eu vou para a próxima. E então quando tu falas de unir o envolvimento com o desenvolvimento e a ação com o espírito, é disto que nós estamos a falar, não é? De ultrapassar este controlo, que muitas vezes nem nos apercebemos, esse ego de eu vi isto, eu vi aquilo, ou então de ficar quase sem ação, e que há pessoas que ficam e que eu conheço que ficam, pronto, a vida é o que é bom é o que é o espiritual, e depois, né, o físico, quando nós estamos na matéria, acaba por ficar para segundo plano. Então acho assim essencial mesmo esta integração. E se as pessoas não conseguem fazer sozinhas, que eu diria que a maior parte não conseguirá, né, pelo menos nas primeiras vezes que está a consagrar, deveria sempre ter um apoio. E tu falaste aqui em o mundo espiritual e este 3D. O que é o mundo espiritual, Joe? Bom, o mundo espiritual é bem complexo de trazer essa resposta, porque eu vejo que o mundo por si só é espiritual, né? Vai muito também de opinião, de crença, mas dentro da linha de estudo e a dilapidação que eu tive ao longo desses anos, eu acredito que tudo é espírito, né? Então, tudo tem uma fonte de uma energia primordial, de uma energia primária, e essa energia primária é o espírito, seja ele como chamar, né? Cada religião, enfim, fé professa de uma forma. Então, para mim, o mundo espiritual é aquilo que é visível e o invisível dentro do visível, Hum, sabe? Então, eu vejo que absolutamente tudo é espiritual e talvez o mundo espiritual tenha a ver justamente com aquilo que nós conseguimos enxergar, mas acima de tudo com aquilo que nós não conseguimos enxergar naquilo que é visível,
sabe? Então, por exemplo, poxa vida, aqui tem uma garrafa de água, e essa garrafa de água, ela é dotada de uma energia espírito também. Se eu olho para esse objeto apenas como uma garrafa de água, eu não estou errado, mas eu estou na simplicidade do mundo objetivo. Agora, Hum. se ao olhar para essa garrafa eu entender a ideia, o mundo ideal, aquilo que tem de ideia, aquilo que tem de propósito, aquilo que há de invisível além da forma convencional, a gente está adentrando no campo de espiritualidade, tá? Então, para mim, o mundo espiritual é tudo, e é tão vasto, é tão gigante, tem uma complexidade tão grande que existe uma pluralidade gigantesca e ainda assim não consegue tocar na sua essência com a mesma profundidade, porque cada religião, caminho, filosofia vai trazer de uma forma e nenhuma está errada. E nenhuma está totalmente certa, de tão vasto, de tão amplo que é esse mundo, né? Então, a minha forma de encarar o mundo espiritual é assim, é aquilo que está presente em tudo, sabe? E o meu desafio enquanto buscador espiritual é limpar a minha visão para que eu consiga enxergar o que há de espiritual em cada coisa, né? Para que eu consiga limpar a minha visão de um ego dominador, doentio, fragilizado, traumatizado, para enxergar por trás daquela pessoa que está me ofendendo. Eu consegui enxergar que ali há uma alma que também está vivenciando o seu processo, tendo seus traumas e suas dificuldades tanto quanto eu, né? Então, minha forma de enxergar a espiritualidade vai muito nessa linha, né? De ver o divino em tudo. E isso não significa ser passivo a tudo, nem compassivo a tudo, mas Uhum. de enxergar que há algo maior que guia e rege, há uma ordem maior que guia e rege tudo e a todos, e que talvez a gente nunca vá conhecer na sua essência, mas ainda assim não dá para negar a existência disso. E como é que a ayahuasca atua como ferramenta no acesso a esse mundo espiritual? É, a ayahuasca, acho que mais do que uma ferramenta, ela é um espírito da própria natureza, tá? E talvez aí entra a parte que é um pouco mais controversa, ou um pouco mais polêmica, né? Porque do ponto de vista terapêutico, ela é uma ferramenta. Do Uhum. ponto de vista científico, ela também é uma ferramenta, né? Então, se a gente for falar dentro do campo ciência e terapia, como que a ayahuasca pode ajudar? É porque ela vai favorecer ou facilitar o caminho de informação entre tudo aquilo que está oculto dentro da minha consciência e que a Uhum. minha consciência objetiva está pronta para receber. Então, cientificamente e terapeuticamente falando, ela é uma facilitadora que nos possibilita enxergar as nossas sombras, os nossos problemas, mas também a nossa luz, as nossas virtudes, né? E nos ajuda principalmente a trazer para esta consciência objetiva os conteúdos que estão na consciência subjetiva, ou seja, trazer aquilo que estava no inconsciente para o consciente com mais clareza, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra para a espiritualidade numa visão mais ampla, eu vejo que a ayahuasca ela é um espírito, ela possui uma inteligência, né? Ela possui uma inteligência e essa inteligência, ela inclusive se molda de acordo com aquele que vai buscá-la, né? Hum. Então, se você é uma pessoa sarcástica como eu sou um cara extremamente sarcástico, né? Então, eu lido comigo mesmo hoje, né? E há muito tempo, graças a Deus, mas eu lido de uma forma leve, brincalhona, descontraída comigo mesmo. Então, tirando onda, fazendo piadinha com a minha tragédia, sabe? É uma forma que eu tenho, acho que é a herança de quando eu fazia stand-up comedy. Mas
A ayahuasca, então, ela se relaciona comigo muitas vezes assim, sabe? Ela se adapta. Ela vem de uma forma sarcástica para me mostrar algo profundo demais. Então, existe uma inteligência, porque muitas pessoas que consagram a ayahuasca relatam a mesma coisa. Que elas Uhum, estão em contato, conversando com alguém que não é elas, mas que sabe muito delas, uhum. né? E Então para é além muito delas, comum. E sabe para muito além delas e para delas, além delas. exatamente. Então existe uma inteligência ali, existe uma consciência ali que obviamente não é uma consciência humana necessariamente, mas é uma consciência espiritual que atua por meio dessa alquimia toda que é, né, um feitio de ayahuasca. E a ayahuasca é para todos, ou não? Não. Eu sei que existe um ditado muito popular que diz que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, mas a ayahuasca não é para todos, né? Eu entendo a frase, concordo com Uhum. ela, mas só para trazer uma opinião um pouquinho diferente, não, a ayahuasca não é para todos. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não podem consagrar e outras que não devem consagrar, tá? Então, Uhum. algumas pessoas que não podem consagrar, pessoas que sofrem de distúrbios psiquiátricos graves, né? Pessoas que acabaram de passar por um procedimento de cirurgia bariátrica, por exemplo, não pode participar. Pessoa que tem um problema muito sério no coração não pode participar, né? É, pessoas enfim, estão passando neste exato momento por um processo de quimioterapia, não podem participar. Então a gente já, por aqui, só por essa via, tu já vê que não é para todos. Tem pessoas que não podem, elas deveriam ser impedidas de Uhum. consagrar por questões médicas, por questões protocolares. E tem pessoas que não devem consagrar, que são aquelas pessoas que estão querendo livrar-se da responsabilidade, são pessoas que estão querendo uma droguinha para ver qual é que é e curtir um barato. E pessoas que não estão preparadas ou não estão afim de encarar os seus demônios internos. Essas pessoas, elas nem devem consagrar, sabe? Então, não é para todos, não. Eu digo que a ayahuasca é para quem realmente está disposto a se transformar, a se encarar com brutalidade, né, honestidade brutal, no sentido de cara, totalmente honesto consigo mesmo, sabe? Encarando Uhum. seus traumas, seus problemas, suas dificuldades, sua luz, sua alegria, sua virtude, mas tem que estar muito disposto. Então, uma pessoa que não tem disposição e que não quer assumir de alguma forma a responsabilidade não deve consagrar. Então, eu acho que não é para essas pessoas. Uau, é tão importante trazeres isso. É mesmo muito obrigada por trazeres isso. Isto leva-me a outra questão que é: o que é a peia na ayahuasca? A peia é muito famosa, né? Todo mundo fala da peia. A gente tem alguns olhares diferentes, né? A peia, eu lembro até que quando eu comecei a consagrar, a gente tinha uma brincadeira que era o processo espiritual intensivo de aprendizagem. Não é uma sigla, né? Não, processo espiritual intensivo de aprendizagem. E de fato né? É um processo muito intenso que está ali para você aprender. Mas a peia, ela é uma catarse, é um processo que acontece e ela é desencadeada por alguns fatores, né? O primeiro grande fator é esse mesmo. Você tem algo ali para você aprender e você precisa aprender, você precisa olhar para aquilo. Mas o que normalmente as pessoas chamam de peia não é exatamente isso. E é por isso que eu digo que tem alguns olhares Hum, diferentes, né? Muitas pessoas olham para peia e acham que peia é o ato de você sofrer, né, e passar mal durante o efeito da ayahuasca. Então, você vomitar, você, sabe, ter que ir pro banheiro, você ficar ali sofrendo, meu Deus, apanhando mentalmente, achando aliás, achando não, tendo a certeza que vai ficar louco para sempre ou que vai morrer, né? Então, a grande maioria das vezes as pessoas chamam isso de peia. E essa peia, ela na verdade, ela é uma consequência natural da resistência interna que o indivíduo tem, né? hum, Então, vamos imaginar da seguinte forma, né?
Existe muito conteúdo, bom e ruim, né? Impactante, leve, de boa. Tem muito conteúdo dentro de um rio muito grande chamado inconsciente. Uhum. Tem um rio muito grande chamado inconsciente. Esse rio, ele é represado por uma estrutura psicológica chamada ego, né? Então, Uhum. essa estrutura psicológica chamada ego, que faz a ponte entre o mundo interno, inconsciente, o mundo externo, comportamental, ele está ali no meio, tá? Essa barreira permite com que um fluxo dessa água, ou seja, uma barreira, um fluxo de conteúdos, que é o que nós vamos usar no dia a dia, esteja transitando por ali. Então, no dia a dia eu preciso pensar sobre alguma coisa, passa o conteúdo por essa barreira. Quando você consagra a ayahuasca, abrem-se as comportas dessa represa, sabe? E aí começa a vir Uhum. muita coisa, muito conteúdo que você nem imaginava que tinha. E o ego, que acha que é o dono da barreira, se desespera com aquela quantidade toda e diz: Meu Deus, mas eu não tô dando conta disso aqui. E ele começa a entrar em desespero, ele entra em pavor e ele começa a tentar resistir, como se ele tentasse fechar essa represa que ele não tem a capacidade de fechar. Ele é Uhum. parte da represa, mas não é ele que aciona, né, o fechar ou não fechar dessa represa. Então ele tenta fechar sem ter o poder de fechar. E aí ele entra em desespero, e aí surge o que nós chamamos de peia, né? A pessoa passa mal, acha que vai morrer e tudo mais. Se o ego entender que ele não tem absolutamente nada para fazer nesse momento, e o papel dele é justamente tirar férias, deixar a comporta aberta e deixar sair, passar o que tiver que passar, para que a alma e a consciência possam ver o que vai caber a elas fazer ou não fazer, passa. A peia passa. Então, o processo espiritual intensivo de aprendizagem acontece sem o sofrimento, sem a pessoa sofrer por aquilo, entendeu? Uhum. Mas se a pessoa estiver resistindo, ela vai sofrer. Ela vai sofrer, vai passar mal, vai jurar que vai morrer, vai ficar doida para sempre. Isso aí é já clássico dentro das experiências com psicodélico, quando a pessoa não está preparada para deixar abrir essa, essas comportas dessa represa, sabe? Porque é preciso, é necessário, né? Adorei a Eu. tua analogia da represa e fez-me lembrar uma das frases que tu me disseste na sessão, em consulta, que era quando, não disseste nestas palavras, mas eu agora estou a associar, é quando a represa abrir, em vez de perguntar porquê que eu estou a ver isto, tu dizias-me para perguntar para quê? O que é que tu me queres mostrar com isto que eu estou a ver? Em vez do porquê, o que é isto? O que é que me queres mostrar com isto? Era algo deste género, eu nunca mais me esqueci e usei sempre. Devo dizê-lo que usei sempre. Mas mesmo assim, ainda há momentos em que há coisas que mostra, não é? E que conscientemente nós não queremos ver. E isto é muito engraçado. Nós Uhum. conscientemente preferimos, não, 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 olha, eu nunca mais Ah, volto aqui, eu é. nunca, não é uma peia, percebes? Não é, tu não, mas não, 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 eu não quero isto, eu nunca mais volto aqui, eu nunca mais volto a fazer isto, eu não quero saber disto, eu não quero ver isto, eu É? não quero ver isto. Como é que nós integramos, como é que se trabalha isto? Que a pessoa não quer ver, É, tenha consciência, não quer ver, não, não, eu nunca mais cá volto, nunca mais eu meto-me nisto para quê? exatamente. Então, é aí que entra aquilo que eu falei. Essas pessoas não devem consagrar. Eu não quero ver, né? Poxa vida, então não vai, sabe? Mas assim, eu faço uma outra analogia. A ayahuasca é uma vozinha, uma vovó, uma anciã, uma senhorinha bem velhinha, de cabelo branco, que caminhou muito, veio lá da floresta para te ver, sabe? E Uhum, ela traz muita sabedoria, ela traz muitas coisas sobre você que nem você mesmo imagina. E ela tá trazendo um presente pro você ali. Sabe? Tá trazendo para você um presente, uma coisa que ela tá trazendo com muito carinho. Ela bate na tua porta. Pá, pá. Aí você abre a porta. E ela disse: Olha, Vanessa, eu tenho isso aqui para te mostrar. Se a Vanessa for uma pessoa bem educada,
Ela vai dizer, "Oh, seja bem-vinda. Opa, é isso que você trouxe para mim? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui." E vai receber com carinho aquilo. E vai, depois que o efeito passar, julgar se aquilo faz sentido, não faz, se aquilo precisa ser trabalhado ou não. O que acontece na maioria das vezes, nesse caso que você trouxe, usando essa analogia, ela bateu na porta, você abriu a porta e diz, não quero, pá, e fecha. Quando você fecha a porta, ela diz, meu Deus, mas eu vim lá de tão longe, deixa eu bater de novo. Pá. E ela bate de novo. Aí tu abre e diz, eu já disse que eu não quero. Você fecha a porta. E ela vai continuar batendo até que você abre e acolha ela. Acontece que, assim como uma vovozinha, em alguns momentos, depois de muito tempo em pé, ela fica cansada. E lá pela Já décima estou vez a que ela. imaginar, eu já Lá, estou. lá pela décima vez que tu bater na porta, que ela bater na porta e você abrir, ela não vai nem pedir licença. Ela vai chegar te empurrando, dizendo: escuta aqui, meu filho. E vai te colocar sentado e vai te dar aquela lição de moral. Entende? Então, mais vale quando ela chegar, seja gentil, oferece um copinho com água para ela, diz, ô querida, entra aí, vamos conversar, me mostra o que que você tem para me dizer, sabe? Porque a resistência é o fruto do sofrimento, Hum, né? Aliás, o sofrimento é o fruto da resistência. Então, você vai sofrer toda vez que ficar resistindo assim. É o mais fácil, se entregar. Entrega o controle de vez, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga que consagrou a ayahuasca pela primeira vez, e foi muito engraçado. Eu até gravei isso que ela trouxe, porque é muito legal. Ela disse que ela consagrou conosco, inclusive, né? Ela consagrou a ayahuasca e em algum momento a ayahuasca fez exatamente isso. Começou a mostrar para ela um monte de coisa que ela não queria ver. E ela começou, não, não, não quero, não, isso não, por que que não continua me mostrando aquelas coisas lindas e fofinhas, né? Não. E a ayahuasca foi dizendo, não, é isso aqui que eu quero trabalhar com você. E ela, não, não, eu não quero, e ela foi fechando essa porta várias vezes. Em algum momento, quando a ayahuasca veio de novo, olha, eu quero te mostrar isso aqui. Ela foi dura com a ayahuasca. Ela disse, mas olha só, ayahuasca, eu tenho livre-arbítrio. E se eu tenho livre-arbítrio, eu decido e eu tô dizendo que eu não quero ver. E aí ela disse que a ayahuasca respondeu para ela: você tem o livre-arbítrio, mas por livre-arbítrio você decidiu tomar. Uma vez que você tomou, agora é comigo e o livre-arbítrio é meu." Olha que interessante, né? Que história legal. É uma mais um. anedota, parece mesmo uma anedota, está ótima essa analogia, Exato, exatamente. está Olha só, mesmo. é isso, entende? Pô, você tem livre-arbítrio mesmo, até o momento que você tomou. Depois que você tomou, é com ela, é a medicina que decide. Ela vai dizer: ó, nós vamos olhar para isso aqui e pronto. Então, olha, vai, O que é que não tu achas que são foge. o que é que tu achas que são os maiores erros, que são feitos atualmente numa consagração da ayahuasca? Por parte de quem consagra? Também, quem consagra, quem está a facilitar a cerimónia. O que é que tu achas que atualmente está a ser talvez visto com alguma leviandade ou... Acho que o principal erro, os principais erros que eu vejo hoje em dia, né? Embora é muito importante ressaltar que os erros fazem a gente crescer, né? Então, faz parte do processo, faz parte, né, da jornada de crescimento, a pessoa errar em algum momento. Mas os erros mais comuns e que poderiam ser evitados facilmente, acho que começa pela romantização. O erro maior eu vejo é a romantização. Tem muita gente que romantiza o caminho espiritual e romantiza a ayahuasca dentro desse caminho espiritual. E coloca uma fé cega que chega a ser doentia, muitas vezes, no sentido de, não, mas a ayahuasca sabe o que vai fazer, sabe? E nem sempre, porque a ayahuasca até sabe o que ela vai fazer, mas a ayahuasca ainda assim é uma substância, e quando a pessoa toma uma dose exagerada, servida num local despreparado, a receita para o acidente está ali, né? A tragédia está anunciada. Então, acho que é a romantização, essa, ai, não, mas vai dar tudo certo, ou essa passividade dentro do caminho espiritual, acho que é o maior erro. Outro erro muito comum, que também a gente vê assim com bastante frequência, é o despreparo, tanto de quem consagra quanto de quem serve, né? Hum, Acho que
Hoje em dia também o caminho está muito deturpado, sabe? A gente tem muitas pessoas que estão servindo a ayahuasca não pela ayahuasca em si, não pela evolução em si, mas porque enxergaram um negócio muito lucrativo, Hum, né? E é muito interessante de ver como o ego se veste de espiritual rapidinho quando convém, né? hum, O ego também aprende a cantar, o ego também aprende a soprar rapé, o ego também aprende a rezar bonito, a fazer mantra. É lindo, né? Então, assim, infelizmente tem muita gente que começa a servir esse caminho com uma intenção muito triste. Infelizmente, a gente teve um caso agora bem recente no Brasil, de um cara que para muitos era considerado uma grande referência na ayahuasca, e que é um estelionatário, né? hum, Então, infelizmente, esse tipo de caso ele é comum, sabe? Infelizmente, esse tipo de caso ele é comum. Então, porque tem muitas pessoas que estão chegando nesse caminho e que estão fazendo algo que não é com uma motivação genuína de estar a serviço da vida dos outros. Pelo contrário, é de se servir da energia dos outros, se servir da vida dos outros para o seu propósito, sabe? hum, E seu propósito leviano, por exemplo, de lucro enfreado, desenfreado, sabe? Então, infelizmente, isso acontece muito. Então, a falta de preparo, a falta de ética, a falta de responsabilidade. Então, o que eu diria que os maiores erros têm a ver com isso, com faltas. Falta de hum. preparo, falta de ética, falta de responsabilidade, falta de conhecimento, falta de vergonha na cara. Então, tem Falta algumas de faltas. vergonha na cara. Também, infelizmente, a gente tem muito dentro desse caminho. Muito, muito desse caminho. É triste, mas a ganância do ser humano, ela está no ser humano, Hum, não é num caminho específico. É no ser humano. Então, em todos os caminhos vai ter quem vai se, se beneficiar, vai querer, sabe, tirar um proveito da fragilidade humana, tirar um proveito da busca, sabe? Não é à toa que a gente vê atrocidades, né? Em muitos caminhos religiosos e espirituais, a gente descobre atrocidades como abusos e sim. coisas assim tão delicadas, né? Porque, infelizmente, a Não tão ganância. só na Igreja Católica, né, que se fala muito sobre a Igreja Sim, Católica e os em, padres, mas em tudo, em em gurus tudo, espirituais, em tudo. que eram seguidos por milhares de pessoas, Exato. e que se venha saber mais tarde de coisas Exatamente. horríveis. Então, infelizmente, a ganância é algo assim que é muito doentio e acaba desvirtuando um buscador, sabe? E muitas pessoas estão assim com palavras bonitas e estão convencidas de que estão de fato fazendo um trabalho bonito, de que estão servindo, quando na verdade estão, infelizmente, sendo regidas pelos sinais que é o ego que deu, né? E não que a espiritualidade trouxe. Sim. E como é que um iniciante no caminho, como é que tu aconselharias um iniciante no caminho a detectar essas faltas? Por exemplo, falaste do local, que não, que falta de preparação do local. Como é que uma pessoa, um iniciante, se pode aperceber dessas faltas? Sim. Bom, conversas, né? É muito bom. Acho que assim, a pessoa que vai consagrar ayahuasca, independente de ela ser iniciante ou que ela vá num local pela primeira vez, Uhum, é uhum. muito importante ela primeiro averiguar o histórico do local, da pessoa que está conduzindo, de preferência se tiver algum tipo de referência, né? Alguém que já foi lá, que pode falar, alguém lúcido, né? Não adianta ir atrás de um alucinado, tem que ir de alguém lúcido, né? Alguém que possa te transmitir assim as informações necessárias sobre aquele local. E se não, também conversar com esse dirigente, né? Então, conversar com esse local onde você vai consagrar para verificar se você se sente seguro. Muito importante isso. Por quê? A mente, ela tem uma programação de 6 necessidades básicas, tá? Não vou entrar em detalhe nelas, né? Uhum. Mas dentro dessas 6 necessidades básicas, uma necessidade que nos faz extremamente animal é a necessidade de segurança. Pode ver que toda pessoa que não tem a necessidade de segurança preenchida,
Ela vai fazer o quê? Ela vai aflorar o seu instinto e a sua reatividade, Hum, sabe? hum, Então, logo, uma coisa que a pessoa precisa fazer para ir consagrar a ayahuasca e evitar um monte de faltas é justamente ela preencher a sua segurança, preencher a sua necessidade de segurança. Ou seja, eu me sinto seguro neste local, eu me sinto seguro com esta pessoa que está consagrando a medicina. Porque se ela não estiver se sentindo segura, muitas vezes isso vai ser o catalisador de uma experiência traumática, de uma experiência não tão agradável. Porque aonde a mente não consegue se sentir seguro, o ego não consegue soltar. hum. Entende? Então, se a Sim. pessoa não se sente seguro, o ego não vai soltar. Ele vai ficar lá como uma armadura e ele vai se defender de tudo que vier. Então, confiar, conseguir confiar. Então, veja se a pessoa te aspira a confiança, sabe? Se a pessoa te aspira a confiança, ótimo. Sabe? E aí uma dica muito legal para a pessoa te aspirar à confiança é você sentir, óbvio, você, né, confiar muito na tua intuição, naquilo que você está ouvindo dessa pessoa, para também não cair no papo só de quem fala bonito, né? Sentir aquilo que está vindo. E uma outra coisa muito legal tá justamente no processo de anamnese. Hum. Sabe, conversaram com você, vieram te entrevistar antes de consagrar a medicina, ou simplesmente você colocou o nome na lista, fez o Pix, pagou lá o valor e tá tudo certo? Que é muito dos casos. Que é muito A dos... grande maioria dos casos. E aí você já começa a filtrar quem é sério de quem não é. Uhum. Outra coisa que é uma dica muito importante, e eu sei que aqui é o que eu vou falar agora vai dar polêmica, isso aqui vai ser meio É fora do tenso. roteiro mesmo, por É, isso. mas vamos lá, né? Mas assim, outra coisa que eu vejo que é muito importante de analisar, eu vou num local em que são 10, 15, 20, 100 ou 200 pessoas consagrando. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque quantidade não tem a ver com qualidade. Num instituto em que você vai consagrar com 100, 150 pessoas, tem alguém ali de prontidão para te ajudar caso você precise? Se você passa mal, tem uma crise, tem um ataque epilético, sei lá, não estou dizendo que isso, Uhum. né, mas tem pessoas que têm essas condições, isso pode acontecer, sofre um desmaio, sabe? Ou precisa de algum auxílio para atravessar um momento emocionalmente desafiador. Tem alguém ali para te ajudar? Se é uma pessoa, duas, três, para 150 pessoas, a gente está falando de uma pessoa para cada 50. Não tem qualidade. Com todo respeito, pode ser que o trabalho seja lindo, pode ser que o trabalho seja maravilhoso, pode ser que o trabalho seja incrível, mas ele não traz segurança, no Uhum. sentido de, se eu precisar, eu não tenho suporte. Então, às vezes, para quem está começando, né, eu já estou há 10 anos, beleza, pode ir nesse de 150 que tu se vira sozinho. Agora, para quem está começando, dê preferência para grupos pequenos. Grupos em que tem 10, 15, no máximo 20 pessoas, porque Uhum. ali você vai saber que, se precisar, vai ter alguém para te ajudar, sabe? Então Uhum. essa dica ela é muito importante também para quem está começando, tá? E claro, se preparar, né? Se preparar mentalmente, emocionalmente, é muito importante também. É verdade que durante X tempo antes da consagração deve ser feita uma dieta, deve ser feita toda uma dieta não só física, alimentar, mas também emocional. É importante fazer essa dieta, esse período. É importante, mas ela também também vou trazer uma visão meio disruptiva aqui para o pessoal. A dieta ela é importante, tá? Ela é muito importante. Mas a questão é entender por que a dieta é importante. E qual dieta é importante? Aqui que está a grande sacada. Quando a gente faz uma dieta padrão, ela funciona, mas ela não vai funcionar para todo mundo. Por quê? Olha só, qual é a finalidade da dieta? A finalidade da dieta é nada mais, nada menos do que preparar a mente para algo extraordinário. Uhum. Ou seja, colocar a mente numa condição prévia
de que algo extraordinário vai acontecer com ela. Isso é a sacralidade do processo tem muito a ver com essa preparação, sabe? Uhum. E o item fundamental de uma dieta preparatória para qualquer grande atividade espiritual, qualquer, não estou falando só da ayahuasca, vai fazer uma iniciação dentro de um, sei lá, uma alta magia, ou você vai fazer um ritual profundo no budismo, um ritual profundo com as romas, né, lá dos hindus, independente, ou uma camarinha dentro das linhas afro, né, como o candomblé, como a Umbanda, existe uma dieta preparatória. Todos, na própria Igreja Católica, alguns rituais específicos exigem uma dieta preparatória. E sabe qual é a finalidade da dieta? Exatamente essa, é preparar. E todas essas dietas têm um elemento central, chamado sacrifício. Uhum. Então tu imaginas o seguinte, eu sou vegano. Já não como Já não como carne, carne, sabe? não como Não queijo, não como como açúcar, queijo, não porque como faz mal. açúcar. Pro meu dia a dia, tu dizer, olha, a tua preparação para vir para cerimônia é você não comer carne, não comer queijo. Eu vou dizer, sério, eu tô pronto, quer me servir já? É hoje. Eu tô pronto. Então, não há a fase de condicionamento Uhum. mental e emocional com um sacrifício que vai te preparar mentalmente para você vencer a barreira de se sentir digno. Uhum. Porque ali existe o símbolo da dieta tem a ver com você se sentir digno. Eu fiz um sacrifício, portanto eu sou merecedor de receber aquilo. É um simbolismo arcaico dentro da mente humana que está enraizado há sei lá quantas gerações. Mas isso tá embutido na nossa psique. Então, mas se eu já sou uma pessoa que faço isso naturalmente, eu não tenho um sacrifício, então essa dieta não vai me servir. Uhum. Entendeu? Agora, se eu disser pra você, Vanessa, você come chocolate? Adoro chocolate. Vanessa, você come chocolate todo dia? Todo dia. Fica 5 dias sem comer chocolate para ir pra cerimônia. Essa dieta vai ser mais útil para você do que eu te dar um monte de outras dietas, entendeu? Claro que existem também outros fundamentos. Por exemplo, por que que pede para a pessoa ficar sem carne, sem álcool, blá, 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 blá? Pede-se também por uma questão de toxinas dentro do teu Uhum. organismo, que se estiverem presentes vão prejudicar a metabolização da ayahuasca no teu organismo. Então, Uhum. ela vai ter tanto a função de limpeza física, mas o principal preceito espiritual dentro de uma dieta tem a ver com o sacrifício. Então, a dica que eu deixo aqui sempre é: segue os preceitos que aquele instituto está te dando, porque afinal Uhum. de contas, se você decidiu caminhar o caminho dentro daquela trilha, você vai seguir conforme quem fez a trilha. Mas, a título de desenvolvimento espiritual, veja o que faz sentido você sacrificar. Sabe? Então, por exemplo, eu como muito doce, fica sem doce. Eu como muito sal, fica sem sal. Eu sou o cara Uhum. que. Eu sou uma pessoa que faz sexo todos os dias, então fica 5 dias sem. Entende? Uhum. Então tem a ver com o sacrifício dentro de um contexto espiritual para participar de uma cerimônia. E muito bom ouvir isso. Nunca tinha ouvido, nunca tinha. Isso geralmente é sempre muito mais focado na questão da purificação física, não é? De uma preparação, vamos meditar todos os dias um bocadinho, né? É muito focado mais nessa parte do que propriamente na sacrificial, de preparação e de dignidade para, não é? Para receber. Exato. Que tem a É ver com muito esse entendimento interessante. do porquê. Entende? Se você nunca Hum, questiona o porquê, você vai simplesmente ficar reproduzindo uma série de crenças, muitas vezes, com todo respeito, idiotas, uhum, né? uhum, Que não tem fundamento nenhum, a não ser a repetição, e aí isso vai criando mais misticismo em cima do negócio. Não, porque. Cara, não, não é. Sabe? Então tem que sempre entender o porquê. Eu gosto desse desafio. Eu me faço esse desafio, sabe? De eu sempre buscar entender o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que tal coisa? Sabe? Porque quando você entende o porquê, vai fazer muito mais sentido para a mente, para a alma, e você vai também
conseguir, inclusive, adaptar o que for necessário. Porque quando você entende o porquê, você vai, não, mas para mim funciona diferente. Hum. E é bem Sabe? verdade. Para mim funciona diferente, né? Aquela questão que se falava há pouco, cada pessoa é uma pessoa. Exato. E as coisas podem funcionar de maneira diferente para ela e fazerem sentido de outra forma. Agora, uma última questão. A ayahuasca é terapêutica ou não? Sim, sem dúvida. A ayahuasca, ela é terapêutica, mas ela é o convite para terapia, tá? Porque eu acabei de postar um vídeo hoje, postei hoje no meu Instagram. Tava gravando antes de a gente entrar aqui nessa, nesse podcast. Que muita gente consagra a medicina e aí diz, estou em processo, Uhum, né? Não, estou em processo. Né? E aí ela fica bicuda, fica com a cara fechada, porque ela está em processo, ela viu um conteúdo difícil, um conteúdo muito terapêutico, inclusive, mas difícil, pesado, forte, e ela não quer trabalhar aquilo. Então ela fica em processo. Mas em processo dá a sensação de, né, de olha que evoluído, uma coisa chique, uma coisa bonita, né? Mas se não tiver movimento, não serve de nada o teu processo. E a mesma coisa eu digo para a visão que você tem na ayahuasca. Então, a ayahuasca ela é terapêutica? Ela é. Mas mais do que isso, ela é um convite para terapia. Por quê? Ela vai te mostrar uma série de coisas. Muitas coisas legais, muitas coisas bacanas. Sejam elas difíceis ou não, pesadas ou leves, mas ela vai te mostrar muita coisa. E tem um detalhe, ela não vai te mostrar tudo com clareza absoluta. Quem acredita nisso também está acreditando em conto de fadas. Ela muitas vezes vem de uma forma extremamente simbólica, porque a vida é simbólica. uhum, Então a ayahuasca também vai agir de uma forma muito simbólica. Você precisa depois é, conseguir interpretar o que aquele símbolo quer representar dentro da sua vida, sabe? Que são símbolos. E aí a gente pode entrar que são símbolos pessoais, símbolos familiares, símbolos coletivos, e aí tem que entrar dentro da comunidade e estudar junto com a gente lá para aprender melhor. Mas aquilo que você acessou na cerimônia é um convite para você se aprofundar terapeuticamente. Então eu digo que a ayahuasca é terapêutica, mas a terapia é que dá mais força para a ayahuasca. Porque aí você vai, sabe, pegando aquele conteúdo que você viu, levando isso para uma forma terapêutica, trabalhando isso internamente, lapidando o que aquele símbolo representa, integrando de verdade. E também ganhando base de, sabe, de estar com as emoções mais estabilizadas, de estar melhor consigo mesmo. E o que naturalmente isso vai fazer? Vai fazer com que você acesse coisas ainda mais especiais, ainda mais bonitas, ainda mais simbólicas e mais profundas quando você for para consagrar a medicina, sabe? Ai, agora tenho Então, que te fazer outra pergunta, desculpa. Agora tenho que te fazer esta. Já assististe a algum processo de transformação, assim mesmo, de alguma pessoa? já, muitos, e já vivenciei muitos também. Consegues partilhar assim Eu vou algum? partilhar um particular, meu mesmo, que acho que é mais Uhum, fácil, uhum, né, para não ter que expor ninguém também. Mas é um processo muito forte que eu vivi, e não foi necessariamente com a ayahuasca, foi com a psilocibina, esse em uhum, específico que eu vou relatar. Fazem alguns anos já, mas o meu nome, né, todo mundo me conhece por Joe, mas meu nome de batizado é Joudene. Nome feio mesmo. Mas Joudene é um nome que eu ganhei como uma homenagem. Uma homenagem. E essa homenagem era a um bebê que não nasceu. Ou seja, a um uhum. aborto, né? E eu não entendia, por exemplo, por que que eu me sentia muito culpado, por que que eu não gostava muito do meu nome, não entendia por que que muitas vezes eu ia e comprava coisas duplicadas. Enfim, eu Hum. não entendia uma série de comportamentos, uma série de coisas que aconteciam comigo, eu não entendia. E uma vez, no efeito da psilocibina, eu vi um rapaz mais velho, mais bonito do que eu, inclusive, me encarando. E me encarando assim com um olhar muito firme. Mas ao mesmo tempo, sabe, era como se esse rapaz fosse conhecido. E ele disse: Eu sou o Joe dele. Uau! Eu sou o seu irmão.
e você carrega o meu nome. E foi muito forte, porque foi uma experiência extremamente viva, extremamente, sabe? Eu não estava só numa miração, eu estava de olho aberto Uhum. vendo esta pessoa. E tivemos uma conversa de mais de 3 horas. Incrível, intensa. E eu pude entender quantos dos meus comportamentos nem meus eram. Eram projeções dos pais do que seria ele. E Uau! eu estava reproduzindo isso na minha vida, sabe? Foi algo Mas assim não muito, sabias, muito, e tu muito não sabias libertador. que não sabias Eu que sabia tinha. dessa história, eu sabia Ok. dessa história, mas assim, era uma história. Eu não era algo que eu dava tanta atenção. Uhum, E uhum, nesse dia eu pude conhecer esse irmão mais velho, que não chegou a nascer, mas que, num nível simbólico, uhum. se manifestou na minha frente, sabe? Mostrou, por exemplo, que a minha aptidão artística muito vinha dele, né? Uau! Mostrou uma série de características que eu tinha que vinha com ele, pelo nome Joldene, que seria uma homenagem a ele, e carregava todas as projeções que os pais fizeram para ele que não chegou a nascer, né? Uau! E esse processo foi muito transformador e realmente muita coisa mudou em mim depois desse dia, quando obviamente eu cheguei e fui fazer a integração disso tudo. Uhum, Né? De eu ver, não, isso aqui faz sentido, isso aqui foi viagem, isso aqui, ok, tá, funciona e tal. E claro, decidi comportamentos. Inclusive um dos comportamentos que eu lembro que eu fiz assim, acho que eles nunca vão assistir isso, mas eu vou compartilhar, né? Meu pai é torcedor do Internacional, que é um time tradicional aqui do sul do Brasil. E mandei fazer um quadro, né, uma arte toda detalhada, toda feita de cerâmicas pontilhadas deste uhum, internacional, sim, porque eu sabia que ele iria gostar. Mas o grande detalhe não era isso, era atrás eu escrevi De Joldene para os meus pais. hum, Né? E eles também me chamam de Joe. Todo mundo me chama de Joe, né? Mas eu escrevi de Joldene para os meus pais, como se fosse um presente daquele que não nasceu para os pais, e assim devolvendo a eles o que era deles e não mais comigo as hum. projeções dele, né? E a isso também a gente chama de psicomagia, né? Que é um Uau! ato simbólico, espiritual que você faz para liberar alguma coisa. Então, esse foi um processo extremamente transformador que eu vivi, por exemplo, na força da psilocibina, nesse caso. Uau, que lindo! Isso é mesmo. Deve ter sido mesmo transformador estar assim 3 horas a falar com. Foi algo muito intenso. E ainda teve uma curiosidade muito legal, porque nessa cerimônia em específico estava um amigo meu e eu, né? Estávamos em dois. E nós não nos falamos durante a cerimônia, simplesmente estávamos imersos no processo. E no final, quando a gente foi se conversar, ele falou: Cara, eu tenho que te contar uma coisa. Eu vi um cara mais alto sentado do seu lado e ficou umas 3 horas ali contigo. E eu falei: Uau! Mas eu falei, exatamente, eu contei pra ele, era isso que estava acontecendo, e ele relatou exatamente o que eu tinha visto, os detalhes da pessoa e tal, foi algo assim muito Incrível, incrível. incrível. E já havia acontecer isso em cerimónias da ayahuasca, pessoas verem. E geralmente nunca vi toda a gente ver, mas pessoas que viram as mesmas coisas. É muito interessante isso, né? Há quem diga que são as alucinações coletivas, não sei, mas que se vê. Joe, e agora, aproveitando a deixa que falaste aqui do teu irmão, vou-te colocar a última questão do Fora do Roteiro. A questão típica com que terminamos sempre, que é quem é o Joe fora do roteiro? Fora da ayahuasca, fora da terapia. Então, muito interessante, porque eu sempre digo que mais importante do que eu saber quem eu sou é eu saber quem eu estou me tornando, né? Então, porque o ser é Hum. fixo, e eu não sou fixo, né? Então, a verdade é que eu vou parafrasear o Raul Seixas agora. Eu sou uma metamorfose ambulante, né? Tô me lapidando o tempo todo, mas acho que nada define exatamente uma pessoa e toda pessoa tem o direito de mudar e de ser quem ela quiser ser no momento que lhe convém. Mas hoje, algumas.
características que acho que são bem evidentes, né? Além do Joe terapeuta, além do Joe asqueiro, produtor de conteúdo, existe o Joe pai, né? O Joe pai Hum, da Sarah e do Heitor. E como pai, acho que é onde eu enfrento os meus maiores desafios. Existe o Joe esposo, né? O esposo da Tauana. É, e de características também existe um Joe assim muito disciplinado, né? Um Joe hum. que acorda às 6 da manhã, faz respiração Wim Hof, toma banho gelado no inverno, é, faz academia, cuida da alimentação. Então, existe um Joe disciplinado, existe um Joe estudioso, né? Mas acima de tudo, eu acho que existe um Joe que está sempre tentando fazer o seu melhor, E ainda existe mesmo que um o Joe seu. artista? E ainda existe um Joe artista. Eu tenho, pouca gente sabe, mas eu tenho um stand-up comedy só sobre a ayahuasca, prontinho, com mais de 100 piadas, que nenhuma foi inventada. Todas foram vivenciadas, e claro, algumas foram aumentadas, mas inventada nenhuma. Foi tudo coisa que eu vi nesses 15 anos. Tem um stand-up prontinho. Mas ainda não lançaste. Ainda não lancei, ainda Ai, eu não, vou não fui querer ainda não muito. fui pro palco, mas eu tenho um stand-up, sim. Mais de 100 piadas, né? E também tem isso, também tem esse lado do Joe super, que a galera não vê sempre, mas um Joe muito brincalhão, muito piadista, comediante. Também existe esse lado do Joe aí, fora do roteiro. Ai, Joe, olha que coisa linda, que maravilha ter-te aqui. Adorei as tuas visões tão disruptivas, tão boas e que são tão precisas para trazer aqui, tão fora do roteiro, porque eu acho que não tem outro nome, eu acho que é mesmo esse. Então foi assim um prazer enorme ter-te aqui. Mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o convite, por teres disposto do teu tempo, da tua sabedoria, da tua experiência, Joe. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o convite, o carinho. Espero que tenha sido proveitoso para o pessoal que está aí ouvindo esse podcast. E, bom, qualquer coisa estou à disposição. Eu vou Só deixar os teus chamar. contactos todos Isso. aqui, vou deixar o Iluminadamente, vou deixar o teu Instagram. Se as pessoas te quiserem contactar para fazer algum acompanhamento contigo, devem fazê-lo pelo Instagram, é por lá que Sim, devem sim, pode, procurar. pode chamar pelo Instagram, sem problemas nenhum. É por lá o canal normalmente que eu respondo todo mundo. E quem quiser será bem-vindo sempre. As portas estão abertas. Obrigada, obrigada a todos que nos ouviram e vemo-nos para a semana.